Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo então mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder, falando com vocês sobre o conteúdo para a nossa prova, o nosso exame intelectual do Barro Branco. A prova que ocorrerá agora no próximo dia 13 de julho de 2025. Seja bem-vindo ao nosso canal, divulgue nosso conteúdo às pessoas que estão estudando, se preparando para este exame intelectual e assim por diante. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre geologia e também relevo, de maneira a rever alguns conceitos importantes pensando na nossa prova. E por isso, portanto, fique conosco, dê o like, se inscreva no canal e comente abaixo o que você acha. Esse conteúdo é difícil, é fácil quando aparece geologia, importante. Mais ainda, se você quer um curso focado de revisão agora de geografia, nesses próximos dias, tá certo? Com um conteúdo de rever, cartografia, geologia, clima, vegetação, população, demografia, urbanização, etc. Conheça o nosso curso de revisão focado em questões para a prova do Barro Branco, o link está na descrição do vídeo. Se você quer um curso completo, pensando aí nos próximos anos, conheça o programa militar, o link também está nos nossos vídeos aqui, ó, na descrição. Vamos aqui ao nosso conteúdo. Então aí, o Barro Branco, escola de comandantes, etc. Vamos lá não é a questão, e sim o conteúdo. É o tema número 1, não é? Do edital, o ponto número 1, que trata sobre os mecanismos de natureza. Quando nós falamos em mecanismos de natureza, eu gosto muito de chamar isso daqui do que, gente? De geografia física. A geografia física que basicamente tem alguns tópicos, como é o caso de geologia, que nós vamos comentar aqui, clima e vegetação, bacias hidrográficas, que eu pretendo fazer com vocês aqui ainda nos próximos dias, tá certo? E também a cartografia, né, que é o mapa, enfim, tá bom? Geologia, basicamente, é um tema importante da geografia física. A geologia é fundamental porque, a partir da estrutura de rocha, nós temos o quê? Petróleo, carvão, nós temos também a ocorrência do gás, nós temos minério de ferro, alumínio, etc. Por isso que ele fala recursos naturais também dentro dessa questão da chamada geografia física, tá? Vamos lá. Geologia, avançando então aqui, ó. Geologia, então, é uma parte da ciência geográfica que investiga o planeta Terra, a história do nosso planeta. E essa tabela aqui das eras geológicas é fundamental porque sabermos a respeito dos nomes aqui das tais eras geológicas é fundamental. Porque a Terra, o nosso planeta, tem uma idade de 4,5 bilhões de anos. Okay? Então a Terra tem 4,5 bilhões de anos e ao longo dessa história geológica do planeta, nós temos eras geológicas. E estas eras geológicas contam para nós o que surgiu na superfície do planeta conforme cada momento histórico. Essa nossa tabela aqui nos mostra as nossas eras geológicas, tá? E vai nos datar, tá certo? Nos data ali desde o Arqueano. Você vai encontrar muito aí em materiais e até em questões o Arqueano sendo ali chamado também de Arqueozoico. É o momento geológico mais antigo da história do nosso planeta. Zoico é vida, a vida arcaica, mais ou menos, digamos assim, tá certo? E avançando para os dias contemporâneos, aqui, entre aspas, contemporâneos, né? Que seria o Cenozoico, tá certo? Então, essa tabela nossa começa de baixo para cima, tá certo? Começa de baixo para cima, a era geológica mais antiga, até a nossa era geológica mais contemporânea, tá? Vejam só, na sequência nós temos ali outra, hoje em dia se chama em éon geológico, tá? Que são grandes períodos, tá certo? Não são grandes períodos, são grandes distâncias temporais, melhor dizendo, tá bom? O próximo seria o Proterozoico, que é quando surgiu a vida na superfície do planeta, não é? Há 2,5 bilhão de anos, tá certo? 2,5 bilhões de anos decorridos. O Proterozoico. Agora, o que importa aqui, tanto no Arqueozoico quanto no Proterozoico, é que na superfície do nosso planeta Terra, nestes dois momentos aqui, surge os terrenos tais quais escudos cristalinos, tá? Então surge aí escudos cristalinos, tanto no Arqueano ou Arqueozoico, bem como também no
Proterozoico. Na superfície do planeta, as estruturas geológicas mais antigas, as estruturas rochosas mais antigas, escudos cristalinos que surgiram há muito tempo, não é? Há 4 bilhões, há 3 bilhões, há 2 bilhões, há 1,5 bilhão de anos atrás, ok? Esses escudos cristalinos aqui, eu faço um asterisco porque a gente pode chamar também de maciços antigos, tá? Pois bem, agora, entramos no contexto do Paleozoico, tá? Avançando no tempo geológico, Mesozoico e Cenozoico. Ceno é novo, é moderno, ok? E Paleozoico, Mesozoico, Paleo antigo, Meso é meio, tá certo? Nesse contexto aqui, os terrenos que vão surgir no Paleozoico, bem como também no Mesozoico, são os terrenos muito importantes, que são as nossas bacias sedimentares, tá bom? Então aí surgem as tais bacias sedimentares. Se bem que até agora, não é? Até o contexto aí do Cenozoico surgirá as nossas chamadas bacias sedimentares. Muito bem. Agora, quando nós olhamos para a última era geológica, a tal do Cenozoico, nós temos o seguinte: no contexto do Cenozoico, um tipo de terreno muito específico que vai surgir é justamente o do dobramento moderno, tá? Então nós temos a formação no Cenozoico de dobramentos modernos. Quais que são os dobramentos modernos? São estruturas de relevo da superfície dobradas em elevada altitude que se formaram mais recentemente na nossa história geológica. Os dobramentos modernos se formaram no contexto do Cenozoico, mais precisamente no âmbito do Terciário. Olhe na tabela, veja lá, eu vou até aumentar para você aqui a nossa tabela. Vocês visualizem ali, ó, Cenozoico. Ao lado do Cenozoico você tem os períodos, o Terciário e acima do Terciário o Quaternário. Vou destacar com você aqui o Terciário e é nesse contexto do Terciário aqui, estou achurando agora o Terciário, ok? É quando nós temos a formação dos dobramentos modernos. Quer sejam dobramentos modernos, são estruturas de relevo que se formaram de maneira recente na superfície do planeta, estão em formação, inclusive agora, que se formam a partir da região do choque entre duas placas ou mais tectônicas. Então, nas regiões onde nós temos duas placas tectônicas se chocando, no movimento que nós chamamos de convergência, nós temos o soerguimento do relevo, a partir da subducção e do soerguimento, nós temos ali o terreno dobrando, um dobramento moderno que se forma, sim, na era geológica do Cenozoico, mas no período do... Importante isso, né, gente? Detalhado aqui, ó, no período do Terciário. Agora, no Quaternário, nós vamos ter a formação importante, não é? De relevo sedimentar, que estão se formando ainda hoje, mas não só isso, nós temos ali as glaciações. Então, as glaciações ocorrem de modo mais recente no Quaternário, detalhando para você, não é? As glaciações ocorrem no Terciário, mas especialmente no Quaternário, ali no período do Quaternário, ok? Então, a geologia estuda aqui a história do planeta e aqui as eras geológicas, tá certo? Agora, né, nós temos que outro ponto estudado pela geologia é a estrutura interna do planeta, a dinâmica interna da Terra. Não é? Nós temos aí a Terra com camadas bem diferentes no interior. É o caso das camadas mais interna, o núcleo, não é? Que é dividido em dois pontos, né? O núcleo interno e o núcleo externo, tá certo? E aí nós temos o manto e a crosta. Aqui num detalhe bem específico para você, veja só, não é? Avançando no nosso esquema. A gente tem lá o núcleo interno, zona de transição, tá certo? O núcleo externo, a mesosfera. E esta região da mesosfera é o nosso chamado manto, perfeito? Nesta região do manto nós temos as células convectivas que se movimentam, da onde ascende, ou por onde, melhor dizendo, ascende lava vulcânica desde o núcleo até a superfície, tá certo? Enfim, na mesosfera, acima da mesosfera, nós temos aqui a astenosfera. E é nesta localidade que nós temos a presença das gloriosas placas
tectônicas. Então, nós temos aí as placas tectônicas na região da astenosfera e as placas tectônicas deslizam sobre a nossa astenosfera, por exemplo. E a superfície, não é? Nós temos a crosta, a litosfera, lito é rocha, a esfera rochosa, tanto, não é? A região que está acima do nível do mar, que é a crosta terrestre, bem como aquela região abaixo do nível do mar, que é a nossa crosta marítima. Tá certo? Agora, importante que nós tenhamos muita clareza que os tremores, os terremotos, em boa parte, ocorrem nas regiões onde há choque entre placas tectônicas, tá? Então é muito importante. Aliás, os terremotos são abordados na nossa prova, tudo bem? Houve terremotos aí recentes na Líbia, por exemplo, e também, deixa eu lembrar com vocês aqui, lugares recentes onde houve terremotos, tudo bem? Terremotos aí no território, por exemplo, da Líbia, 2023, no Marrocos, tá? Depois nós tivemos terremoto também na região da China, Taiwan, inclusive a nossa prova cobrou da gente no último certame nosso um terremoto que aconteceu no território do Taiwan, tá certo? A última prova. Então, a nossa prova o tempo todo ela cobra de nós esse conteúdo de geologia. Região de contato, choque entre placas tectônicas é região muito suscetível à ocorrência dos terremotos. E por isso a gente vê na sequência aqui as nossas placas tectônicas, vejam vocês, ok? No nosso mapa, a posição geográfica do Brasil é o que muito vale a pena nós destacarmos agora, tá? Nós temos aqui, ó, o Brasil se localiza mais ou menos aqui, ó, não é? O Brasil tem uma estrutura geológica estável. O Brasil tem uma estrutura geológica estável, antiga, no meio da placa tectônica. A estrutura do relevo do Brasil é rebaixada, porque o Brasil é antigo, foi muito desgastado, por conta das condições de desgaste da superfície do planeta, tá certo? Então, ponto importante, tá? Outra coisa, no Brasil não há dobramento moderno. Então aqui, ó, revendo de maneira bem objetiva, você que vai acertar todas as questões de geografia na sua prova, sobre a geologia do Brasil. O Brasil é antigo, rebaixado, no meio da placa tectônica, geologia estável. Ocorre tremor no Brasil, sim, de baixa intensidade, porque o Brasil está no meio da placa tectônica. É claro, parte dos tremores que ocorrem na região litorânea do Brasil ocorrem por conta de falhamento geológico. Tá? Bem, dobramentos modernos não há no Brasil, mas tem na América. A gente tem aqui, ó, vamos destacar quais que são os dobramentos modernos. Aqui, ó, o dobramento dos Andes, não é? Aqui o dobramento moderno, a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Tá certo? Na cadeia rochosa aqui, ó, nas cadeias rochosas nós temos o dobramento moderno, não é? Envolvendo a América do Norte, parte do México, Estados Unidos, Canadá, as cadeias rochosas, tá certo? Aliás, terremoto recente também na região dos Estados Unidos, na Califórnia, nesta localidade aqui, tá certo? As placas tectônicas fazem três movimentos horizontais, de choque, de contato, convergência, de afastamento, de separação, divergência. E no caso específico aqui, a gente tem que a placa tectônica norte-americana e a placa tectônica do Pacífico fazem os seguintes movimentos. Esta placa aqui movimenta-se nesta seta que indico para vocês, na direção sudeste, e a placa do Pacífico, tá certo? Ela se movimenta ali, ó, na direção noroeste. Então as placas ali têm um movimento transformante, conservativo, algo importante também, formando a falha de Santo André. San Andreas também chamado, ok? Outro, não é ponto importante, região de formação de dobramento moderno. Região de formação de dobramento moderno, aqui a placa indiana, vejam vocês, no subcontinente da Índia. Nesta localidade nós temos um importante dobramento moderno, que é o dobramento moderno do Himalaia, o teto do mundo. Aliás, disputas geopolíticas importantes nesta região envolvendo a Índia, o Paquistão, a própria China, tá certo? Sobretudo a região da Caxemira, tudo bem? Então aqui uma revisão de maneira bem objetiva, tratando de alguns pontos da geologia, os mais notáveis, tá certo? Deixa o like, isso mereceu o like, né, gente? Ou então, vem estudar com a gente, vem aprender tudo para acertar todas as questões. Vamos lá adiante, geologia do Brasil. O Brasil, geologicamente antigo, rebaixado, meio da placa tectônica. No Brasil nós temos dois tipos de terrenos, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Notem só, aqui nós temos o escudo atlântico no Brasil, aqui ó, o Atlântico, escudo atlântico,
Tá? Nós temos o escudo do Brasil Central, aqui na região central do Brasil, e o escudo das Guianas. Escudos cristalinos são terrenos que se formaram lá no âmbito do Arqueozoico, do Proterozoico. São estruturas geológicas antigas, não é? Voltando lá no nosso esquema, não é? Aqui na nossa imagem. Um termo que apareceu numa prova aí recente do Barro Branco, o termo fanerozoico. Fanerozoico é um éon, envolve ali um grande momento geológico, tá certo? Extensões de anos, tá certo? No contexto geológico. E o fanerozoico envolve o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico, quando formam bacias sedimentares. Então o terreno brasileiro, conforme nós podemos observar aí, tá? Vejam vocês, o terreno brasileiro, conforme nós podemos aqui observar, na cor, tá certo? Em amarelo, são os terrenos que têm a sua origem geológica no contexto do fanerozoico, as bacias sedimentares. A bacia sedimentar do Paraná, a bacia sedimentar do Parnaíba, tá? E a bacia sedimentar do Amazonas, ou Amazônica. Tá certo? Um detalhe curioso ainda, a bacia sedimentar litorânea ou costeira. Atenção, as bacias sedimentares ocorrem em mesmas regiões onde ocorrem as nossas bacias hidrográficas, né? A bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba e do Rio Amazonas. Embora aqui nós estejamos falando de bacias sedimentares, estruturas geológicas mais novas, formadas no contexto do Fanerozoico, né? Na sequência aqui, um outro mapa trazendo para nós os nomes, né? Vejam só, bacia do Parnaíba, bacia do Paraná, bacia amazônica, bacias sedimentares, bacias costeiras. E aí, os escudos, as estruturas geológicas antigas, Guianas, Central e Atlântico. Na sequência, a gente vai observar um pouco aqui o relevo do Brasil, não é? Conforme dois autores, sobretudo, né? O Haroldo e o Aziz. Nós vemos aqui, ó, o mapa de relevo do Brasil do Haroldo de Azevedo, tá certo? Planaltos e planícies. Planalto, região onde predomina, no caso aqui, acima de 200 metros, planalto. Planície, região que tem entre 0 e 200 metros de altitude, tá certo? Planalto, acima de 200 metros. Planalto Central, Meridional, Atlântico e Guiana. Há quase uma relação entre Planalto e escudo cristalino, né? Não é bem assim, mas há uma relação pequena neste mapa, né? No mapa do Jurandir, não, é bem diferente, enfim, né? Bem, planície amazônica, planície do Pantanal, gaúcha e planície costeira. Perfeito? Agora, né? A gente tem o mapa do Aziz, que muda um pouco. Ele traz planaltos e planícies também. Mas planalto é terreno onde predomina erosão, desgaste. Tá? São terrenos mais elevados e tal, que sofrem um processo de desgaste, de erosão em temperismo físico-químico. A rocha tipo desmonta, assim, digamos. Tá? E aí as planícies, regiões aí baixadas que recebe deposição sedimentar, falando de maneira bastante sucinta e bem grosseira também, não é? Acho que deu para nós revermos aqui boa parte, não é? Ou pelo menos uma parte da nossa geologia e também do relevo do Brasil. Mas é isso, bons estudos, respeita a geografia e, claro, vem estudar com a gente. No mais é isso, nós continuaremos a fazer aqui vídeos de revisão para nossa prova nos próximos dias, fique atento. Respeita a geografia, até mais e vem estudar conosco. Tchau, tchau, pessoal.